Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que vai cumprir promessa de campanha e transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Essa decisão tem provocado inúmeros protestos, especialmente no mundo árabe. No programa de hoje vamos pensar em promessas, decisões, expectativas, um pouco de tudo isso. Com você e para você, começa agora Além dos Fatos. Quero abraçar a Lindeusa Nogueira, de Manaus, no Amazonas. E esse abraço vai para todos os manauaras e amazonenses. Você que nos dá o prazer agora de assistir Além dos Fatos. Enquanto aqui são 10 horas, aí em Manaus, 8 horas, não é? Muito bom ter a sua companhia. Obrigado por você estar conosco. Quero abraçar também o Jean Freitas, de Paragominas, no Pará. Também a Maiara Costa, de Belo Horizonte, Minas Gerais. E ainda o João Pedro Fagundes, ele é de Niterói, no Rio de Janeiro. E você que está em casa ou em qualquer outro lugar, mas agora nos dá o prazer da sua companhia, você que agora assiste a Novo Tempo, assiste Além dos Fatos, Deus lhe abençoe. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência. Que as bênçãos do Senhor sejam inúmeras sobre você e sobre a sua família. Se o Senhor me permitir, no próximo sábado, dia 16, terei o prazer de estar em Belém, no Pará. Ô, terra boa! Na cidade das Mangueiras. E eu quero convidar você que é de Belém, da grande Belém, do interior do Pará, para estar conosco numa grande celebração que nós vamos ter próximo sábado aí em Belém. A celebração dos 90 anos da chegada do Adventismo no norte do Brasil. Estarão presentes pastor Daniel Lidick, o grupo Cânticos Vocal, além de muitos outros convidados. E eu terei a honra de compartilhar com você a palavra de Deus. O encontro será a partir das 3h30 da tarde, na Arena do Mangueirinho. Você precisa de um convite para estar lá. Esse convite você busca na Igreja Adventista, pode ser nessa próxima quarta-feira à noite ou talvez no sábado de manhã, mas é importante que você tenha esse convite. Se você conhece algum membro da Igreja Adventista, peça para que ele providencie o convite para você, tá bem? Será um grande encontro. Todos os amigos, queridos, ouvintes da Rádio Novo Tempo, você que é telespectador da TV Novo Tempo, você que acompanha nossos programas pela internet, você é nosso convidado. Além, é claro, de todos os membros da igreja, ou quem sabe você que já foi membro da igreja, mas por alguma razão se afastou do caminho. É uma grande festa, uma grande celebração, sábado, 3h30 da tarde, na Arena do Mangueirinho, aí em Belém do Pará. Nós vamos estar juntos pela graça do Senhor. E eu tenho um presente para você, para a sua família. É a revista Entre Família. Esse material lindo foi preparado e está todo baseado na Bíblia, na Palavra de Deus, com conselhos inspirados, conselhos lindos, concretos, para que sua família seja bem organizada e seja feliz. Este é um presente da Novo Tempo para você. É só você entrar no blog do nosso programa, novotempo.com/além dos fatos, e preencher lá um cadastro para que você receba a revista. Ou então você pede pelo telefone ligando em horário comercial, DDD 12 21 27 31 21. A gente anota seus dados e envia a revista para você como um presente a fim de abençoar a sua família. E aí, presidente americano, hein? Esse presidente não é fácil não, hein? Misericórdia! Está dizendo que vai cumprir uma promessa de campanha e está de fato reconhecendo Jerusalém como
capital de Israel, o que acaba gerando inúmeros protestos. Veja aí a matéria. Na última semana, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou que reconhecia Jerusalém como capital de Israel. Não demorou muito para que a medida fosse duramente criticada pela comunidade internacional, incluindo a União Europeia e o Vaticano. O reconhecimento da cidade como capital é considerado polêmico, já que os palestinos querem Jerusalém Oriental como capital de seu futuro Estado, e a comunidade internacional não reconhece a reivindicação israelense. Jerusalém é considerada uma cidade sagrada para as 3 maiores religiões monoteístas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Ontem, manifestantes e a polícia entraram em confronto perto da embaixada americana em Beirute, capital do Líbano. Os manifestantes levaram bandeiras palestinas e colocaram fogo em bandeiras dos Estados Unidos e Israel. Ainda houve protestos no Marrocos, na Turquia, na Cisjordânia e em Gaza. Em Jerusalém, um palestino atacou um segurança israelense com uma faca. A mudança da embaixada para Israel era uma promessa de campanha de Trump. Especialistas acreditam que anunciar a decisão nesse momento pode estar ligado a uma tentativa de recuperação do apoio de seus eleitores. Em média, 56% da população norte-americana desaprova a gestão do magnata. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que o anúncio é uma decisão valente e justa e um marco histórico. Para o premier, qualquer acordo de paz com os palestinos deve incluir Jerusalém como a capital de Israel. O premier pediu que outros países sigam o exemplo americano na decisão de transferir suas embaixadas para Jerusalém. Como você viu aí, o presidente está cumprindo uma promessa de campanha. É claro que a promessa foi feita com a intenção de obter votos, né? Não outra intenção senão essa. Votos dos judeus, né, com nacionalidade americana, e votos também de outros americanos simpatizantes a Israel. A gente tem que pensar antes de prometer, não é? Tem que pensar, tem que avaliar direitinho. Seja o que for que nós formos prometer, a quem for, é bom pensar antes. Agora um detalhe, se você, depois que já prometeu, percebe que sua promessa foi precipitada, foi equivocada, e você percebe que se cumprir essa promessa vai prejudicar alguém, então o melhor é retroceder, não é? O melhor é dizer, olha, eu errei, eu me precipitei, eu peço desculpas. Melhor fazer assim e assumir assim, o prejuízo para si mesmo, em vez de transferir isso para os outros. É melhor que as pessoas digam, olha, você prometeu e não cumpriu, e isso afetar a sua reputação, mas você sozinho ser prejudicado pelo erro que você mesmo cometeu, do que você cumprir uma promessa equivocada, sabendo que isso vai trazer prejuízo para outros. E no caso de um líder de destaque, como é o presidente dos Estados Unidos, uma decisão dessa envolvendo a questão de Israel com os árabes, com os palestinos, isto sem dúvida traz consequências terríveis para muitas pessoas, aliás, como já está trazendo. Então fica a lição para a gente, não é? Em nosso dia a dia. Em nossa esfera de influência é muito menor, mas ainda assim a gente tem que pensar antes de prometer, e se prometemos algo que não é o ideal, a gente precisa ter a humildade de reconhecer que nós erramos, para que o prejuízo fique só para a gente e não para outros. Mas eu quero orar com você, antes da gente abrir a Santa Bíblia. Pai querido, nós corremos para Ti, Senhor, e Te pedimos sabedoria ao abrirmos Tua Palavra, que o Espírito Santo que inspirou os apóstolos, profetas e outros escritores, que o mesmo Espírito nos ilumine agora, para que nós entendamos Tua mensagem, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Estou pensando na questão de decisão ou decisões que a gente precisa tomar na vida. Nossas decisões, elas afetam positiva ou negativamente a nós e a outras pessoas, né? E no caso daqueles que são líderes e de alguma forma todos nós exercemos alguma liderança, ainda que seja sobre uma ou duas pessoas, há outros que são líderes sobre centenas, milhares, milhões,
quanto maior é a responsabilidade, quanto maior é o seu cargo e a sua influência em termos de liderança, então mais sabedoria precisa ao tomar as suas decisões. Eu estou pensando num homem que tomou decisões sábias na vida e por isso foi uma influência extremamente positiva. Já estou abrindo aqui minha Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, a partir do verso 14. Só relembrando um pouquinho, a Bíblia diz que quando Deus tirou o povo de Israel do cativeiro egípcio, e os israelitas, descendentes de Abraão, o amigo de Deus, eles viveram no Egito por 430 anos, boa parte desse tempo como escravos. E a Bíblia diz que depois desse período, Deus os tirou de forma extraordinária. E o grande líder usado por Deus para liderar o povo no êxodo, na saída do Egito para a Palestina, foi exatamente Moisés. Mas, quando eles estavam nos limites da terra prometida, a Bíblia diz que Moisés morreu e Josué foi chamado para liderar o povo. Josué foi um excelente líder. A Bíblia diz que durante todo o tempo em que Josué estava no comando do povo, Israel serviu ao Senhor. E eu acho interessante aqui no capítulo 24 do livro de Josué, quando eles já estão na terra prometida, estabelecidos ali, a Bíblia diz que Josué reúne todo o povo de Israel. E ele faz um apelo aos israelitas. E ele diz assim no verso 24, agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade, com fidelidade. Esse é o apelo que Josué faz ao povo. E ele diz assim, olha, mas se para algum de vocês parece mal servir ao Senhor, então vocês escolham a quem vocês vão servir. Se aos deuses que seus pais serviram lá no Egito, ou quem sabe aos deuses dos povos dessa terra, onde agora vocês estão vivendo. E no verso 15, no final do verso 15, está a frase conhecida de Josué, ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês, eu os estimulo, eu insto com vocês, no sentido de que vocês sirvam ao Senhor. Mas se vocês optam por outros deuses, a decisão é de vocês. Eu, porém, e a minha casa, diz Josué, eu servirei ao Senhor. E a Bíblia diz que o povo respondeu e disse, nós também serviremos ao Senhor. E agora veja no verso 31. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Durante todos os dias de Josué, o povo serviu ao Senhor. E o texto diz que todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué. Tremendo, hein? Um líder notável, um líder sábio, um líder que decidiu servir ao Senhor e a sua influência abençoou o seu povo, mesmo depois da sua morte. Mas nem todos os líderes são tão sábios assim, não é? Eu estou pensando agora nos dias em que Cristo esteve aqui na terra. Quando você lê, especialmente os evangelhos, livro de Atos dos Apóstolos, você percebe que os líderes religiosos de Israel, eles foram os piores inimigos de Cristo. Movidos por inveja, movidos por uma visão totalmente errada a respeito do reino de Deus, dos planos de Deus. Eles foram verdadeiros inimigos de Cristo. Você certamente conhece a história. A Bíblia diz que quando Cristo foi preso, na noite de quinta-feira, ele foi levado para o Sinédrio, que era o tribunal dos judeus. E ali os sacerdotes e outros líderes religiosos, eles trouxeram várias testemunhas falsas, com o propósito de condenarem, de incriminarem Jesus. E aí, quando foi no dia seguinte, levaram Jesus a Pilatos, o governador da Judéia. E Pilatos mandou Jesus para o rei Herodes. E o rei Herodes mandou Jesus de volta para Pilatos. E a Bíblia diz que o governador, por 3 vezes, disse ao povo, olha, eu não vejo nesse homem nenhum crime, não há razão de condená-lo. E finalmente Pilatos disse assim,
eu posso, considerando que está em ocasião de festa, eles tinham esse costume, que evidentemente que não era um costume apropriado e devido, mas eles tinham essa tradição. No período da festa, o povo escolhia alguém que estava preso para que os romanos pudessem libertar. E Pilatos disse assim, ok, eu tenho aqui Barrabás, que é um homicida, e eu tenho aqui Jesus Cristo. Jesus, o chamado Cristo. A quem vocês querem que eu liberte? E eles gritaram, liberta Barrabás e crucifica Jesus. Eu fico impressionado quando a Bíblia diz que Pilatos insistia no sentido de que Jesus era justo, de que Jesus era inocente, mas o povo, liderado e influenciado, totalmente movido pelos líderes religiosos, o povo, diz a Bíblia, insistia para que Jesus fosse crucificado. Então, Pilatos pediu água, lavou as mãos e disse, olha, eu estou inocente quanto ao sangue desse homem. E aqui em Mateus capítulo 27, Mateus capítulo 27, verso 25, está escrito assim, e o povo todo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Ei, que coisa, hein? Olha só o que o povo respondeu, caia sobre nós o seu sangue, o sangue de Jesus e sobre os nossos filhos. Que decisão absurda, hein? Que decisão infeliz desse povo. Mas tudo isso, como eu já disse, movidos pelos seus líderes, que estavam cheios de inveja, cheios de ciúme, cheios de orgulho e de vaidade, e por isso que eles fizeram o que fizeram com o Senhor Jesus Cristo. Precisamos cuidar com nossas decisões. Nossas decisões podem abençoar outras pessoas ou pode, infelizmente, amaldiçoá-las. Nossas decisões podem fazer o bem ao nosso próximo ou então o mal. Mas eu quero pensar num outro aspecto também hoje com você. E o meu pensamento agora é assim, como você imagina que Deus vê essa luta que existe entre os judeus e árabes, os palestinos? Como Deus vê isso? Olha que são povos irmãos, não é? A gente vê isso claramente na palavra de Deus, são povos irmãos. Como Deus vê essa luta desses dois povos irmãos por Jerusalém, por uma cidade, por um pedaço de terra. E observe que esses dois povos representam duas grandes religiões monoteístas, ou seja, religiões que creem num só Deus, Criador de todas as coisas, o judaísmo e o islamismo. Como Deus vê essa briga entre irmãos por uma terra, por simplesmente um pedaço de terra? Você sabe que ter carinho pela nossa terra, isso é próprio, não é? Não há nenhum problema nisso. Eu acho bonito, por exemplo, pessoas que demonstram patriotismo, e eu acho que em nosso país, inclusive, falta um pouco disso, né? Um pouco mais de patriotismo. É bonito ver pessoas que valorizam seu estado, valorizam sua cidade, mesmo que seja uma cidadezinha pequena, que talvez nem apareça no mapa. Quando eu falo disso, eu me lembro de um amigo, o pastor Elmir Santos. Ele é da cidade de Grão-Mongol, no norte de Minas Gerais. Uma cidade pequena com um pouco mais de 15 mil habitantes. Há alguém de Grão-Mongol aí me assistindo agora, um abraço para você, viu? Eu nunca fui a Grão-Mongol, mas já ouvi muito falar a respeito dessa cidade através do pastor Elmir Santos, que é daí de Grão-Mongol. E ele tem muito carinho pela cidade, por isso onde ele vai, ele fala que é de lá. Eu aprecio bastante isso. Pessoas que gostam muito do seu próprio bairro também, né? Às vezes é um bairro bem simplesinho, lá na periferia, no subúrbio da cidade. Quem sabe uma favela, né? Uma comunidade, mas fala da sua comunidade com tanto carinho, com tanto amor, da sua rua, enfim. Não há nenhum problema a gente gostar do lugar onde nós vivemos, ou quem sabe se não vivemos mais, mas o lugar da nossa origem. Isso é lindo, isso é próprio, porém, a gente precisa ter cuidado, para que o nosso apego não seja exagerado. Os judeus se apegaram tanto à sua nação, à sua terra, e ao status de serem considerados o povo de Deus, a nação escolhida, os descendentes de Abraão.
Eles se apegaram tanto a essa realidade presente, temporária, transitória, passageira, que não perceberam, não reconheceram quando o Messias, tão prometido Messias, chegou. Eles perderam a visão espiritual do reino de Deus e ainda hoje seguem com essa mesma visão. A Jerusalém celestial já está pronta para eles e para todos os filhos de Deus, de todas as nacionalidades, de todos os lugares, de todos os tempos. A Jerusalém celestial certamente já está pronta para todos aqueles que amam o Senhor e andam nos seus caminhos. Mas, infelizmente, os judeus só veem a Jerusalém terrena e lutam somente por ela. E a minha pergunta é, e você? Pelo que você está lutando? Qual é a sua prioridade na vida? Qual o seu maior sonho? Qual é a sua grande expectativa? Quantas vezes nós concentramos nossos esforços, nosso tempo, nossas capacidades, nossos recursos, e às vezes até mesmo em prejuízo da nossa saúde, com foco no que não é o mais importante. E aliás, às vezes a gente põe o nosso foco em coisas fúteis e até mesmo nocivas. Agora, mesmo que você tenha a sabedoria de colocar o seu foco naquilo que é importante, como por exemplo, sua família, seu trabalho, seus estudos, você e eu, nós todos precisamos cuidar, porque mesmo estas coisas importantes, quando elas tomam o primeiro lugar, que é o lugar de Deus, o lugar do mais importante, então aquilo que seria bênção para nós se torna maldição. Você se lembra que Jesus disse que adianta ou que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero abrir a Bíblia mais uma vez com você. E agora nós vamos aqui à primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 a 17. Esse é um texto conhecido. Está escrito assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Conselho de João, o discípulo amado, dado com muito carinho. E o conselho é: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. João usa essa expressão mundo, que em grego é cosmos, por 96 vezes nos seus escritos. É o escritor do Novo Testamento que mais usa essa palavra. Normalmente, quando João se refere a mundo, ele está se referindo a um estado de hostilidade, de impiedade e de alienação de Deus, de uma realidade presente, onde o homem vive separado de Deus. Então, João diz: não amem o mundo, nem... Porque se alguém, ele diz, amar o mundo, o amor do Pai ou o amor ao Pai não está nele. Porque quanto mais nós amamos ao mundo, menos nós vamos amar ao Pai. Porque tudo o que é no mundo, ele diz, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo pelo mal, a concupiscência dos olhos, o prazer pecaminoso estimulado pela visão e a soberba da vida, o orgulho da vida, nada disso procede do Pai, mas procede do mundo. E João diz: o mundo passa, bem como sua concupiscência, seus pecados, seus fascínios, sua maldade. O mundo passa, bem como sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A ideia de que o mundo é transitório, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse sim permanece. E eu ainda cito para você um outro texto maravilhoso, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 18, onde ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem,
porque as coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. O chamado de Deus para você e para mim, para todos nós, é no sentido de que nós concentremos nossa atenção máxima, não naquilo que os nossos olhos veem, mas naquilo que nós não vemos. E Paulo justifica dizendo assim, porque as coisas que nós vemos, elas são temporais, elas são transitórias, são passageiras. Todas as coisas que nós vemos estão condenadas ao fogo, à destruição, isso é só uma questão de tempo. Por isso ele diz, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Enquanto que as que se veem são passageiras, as coisas que nós não vemos, elas são eternas. Eu gosto também da carta aos Hebreus, capítulo 11, você deve conhecer esse texto, onde Paulo se refere a homens, Paulo, crendo ser Paulo, autor de Hebreus, ele se refere a homens e mulheres do Antigo Testamento que foram fiéis ao Senhor. E quando fala a respeito de Abraão, de Isaac e Jacó, patriarcas da nação de Israel, o texto bíblico diz que estes homens, eles aguardavam uma cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador. Deus desenhou e Ele mesmo construiu. E lá está escrito que eles aspiravam uma pátria superior à pátria celestial. O desejo de Deus é que você e eu concentremos nossa atenção máxima na pátria celestial, no reino eterno de Deus, porque aquele que vem virá e não tardará. Deus te abençoe. Que nós cuidemos com nossas promessas, tenhamos sabedoria em nossas decisões e que nossa grande expectativa seja o eterno reino de Deus. Vamos orar juntos. Pai querido, louvamos o Teu nome, Senhor, por Tua palavra que é maravilhosa. Ó Deus, nossa vida está nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a valorizarmos mais o que os nossos olhos não veem, as realidades eternas preparadas por Ti para os Teus filhos, e que nós tenhamos sabedoria para nos relacionarmos com as coisas deste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a Te amarmos, a Ti e aos nossos semelhantes, sobre todas as coisas. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que a palavra de Deus continue produzindo frutos maravilhosos na sua vida. E mantenha sempre com você o que está escrito, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Um abraço, até o próximo, tchau.